Para onde vai o nosso lixo, hein? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela um dos maiores desafios ambientais que a gente enfrenta hoje em dia. Bora seguir essa jornada dos resíduos desde a hora que saem da nossa casa até o destino final, para a gente entender o que está em jogo de verdade. É uma pergunta que parece boba, mas a resposta é surpreendentemente complexa. Sabe, para a maioria das pessoas, quando se joga o lixo fora, esse fora é um lugar meio invisível que a gente nem para pensar. Só que esse lugar existe, e o jeito que a gente lida com ele, nossa, as consequências são gigantescas. E aí é que está o X da questão. Em vez de ir para uma solução segura, uma parte enorme dos resíduos no Brasil ainda vai parar nos lixões, que são, na prática, verdadeiras feridas abertas no meio ambiente e na sociedade. Ok, vamos mergulhar nisso. Mas antes de pular direto para a solução, a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema lá na raiz. Afinal de contas, o que é exatamente esse lixo que a gente tanto produz? Entender do que ele é feito é o primeiro e talvez o mais importante passo para cuidar dele do jeito certo. Então, vamos lá. Oficialmente, pela nossa lei, o termo correto nem é lixo, é resíduo sólido. E isso é super importante, viu? Porque essa definição técnica abrange tudo aquilo que a sociedade descarta e que não pode simplesmente ir pela rede de esgoto. Basicamente, se não é líquido e precisa de um descarte especial, pronto, é um resíduo sólido. E como dá para ver aqui, o lixo não é uma coisa só. É um verdadeiro mix. Temos desde os resíduos de casa e da limpeza das ruas, até os restos de construção e os que são bem perigosos, como pilhas, baterias e resíduos hospitalares. Cada tipo desses exige um cuidado totalmente diferente. Agora, vamos entender por que simplesmente amontoar tudo isso em um lixão é uma ideia terrível. Os impactos, pode acreditar, vão muito, mas muito além da paisagem feia. Dá uma olhada nesse gráfico. Cada fatia dessas representa uma crise. Os lixões contaminam o solo, a água e o ar. Eles criam riscos diretos à saúde pública e, um ponto crucial, geram um ciclo de degradação social, afetando a dignidade das pessoas que vivem e trabalham ali por perto. O mais alarmante, talvez, seja o efeito dominó. O chorume, aquele líquido escuro e tóxico que escorre do lixo, contamina o solo e pode chegar até os nossos lençóis freáticos, a água que a gente usa. O gás metano que ele libera polui o ar e ainda agrava o efeito estufa. É um ciclo vicioso de degradação. Muitas vezes a gente ouve falar no aterro controlado como uma solução. Mas, atenção, não é. Como a comparação deixa bem claro, um aterro controlado é basicamente um lixão coberto com terra. Ele não tem as proteções de engenharia que são essenciais, como a impermeabilização da base e o tratamento do chorume e dos gases, coisas que um aterro sanitário de verdade tem que ter. Beleza. Então, se o lixão e o aterro controlado não servem, qual é a maneira correta de lidar com o que não pode ser reaproveitado? A resposta está na engenharia. Essa é a definição de um aterro sanitário. A palavra-chave aqui é engenharia, não é um simples buraco no chão. É uma instalação toda projetada, construída e operada, com critérios técnicos super rigorosos para isolar os rejeitos do meio ambiente de forma segura. E aqui dá para ver direitinho por que ele funciona. Pensa assim, são múltiplas camadas de segurança. O local é escolhido a dedo, a base é impermeabilizada para proteger o solo, o chorume e os gases são coletados e tratados e tudo é monitorado constantemente. É como se fosse uma fortaleza de engenharia para conter os rejeitos. Mas o ponto crucial é este. A solução não é só construir um aterro sanitário. É preciso pensar no sistema de gerenciamento de resíduos como um todo. Exato. O foco muda de simplesmente se livrar do lixo para gerenciar o seu ciclo de vida. O aterro sanitário é apenas a última etapa, destinada exclusivamente aos rejeitos, ou seja, aquilo que realmente não tem mais como ser aproveitado. Sozinho, um aterro sanitário é inviável para a maioria das cidades. A solução, então, é a cooperação. Como o esquema mostra, a lógica é simples. Municípios se unem, dividem os custos de um aterro regional e usam estações de transbordo para otimizar a logística. É a boa e velha economia de escala aplicada à gestão de resíduos. E aqui está a regra de ouro. O melhor aterro é aquele que menos se usa. Quanto menos lixo a gente enviar para lá, mais tempo ele dura.
e menor o custo. Por isso, a reciclagem, a compostagem e a logística reversa, que é a obrigação dos fabricantes de recolherem seus produtos de volta, como pilhas e pneus, são tão vitais. Tudo isso soa ótimo, mas essa infraestrutura toda complexa custa caro. De onde vem o dinheiro? E o custo é astronômico. O gerenciamento de resíduos pode consumir até 1/5 de todo o orçamento de uma cidade. Pensa só, de cada R$ 5 de imposto, R$ 1 pode ir só para cuidar do lixo. Isso mostra o quão urgente é ter um sistema que consiga se pagar. A conta é dividida entre várias fontes. Existem as taxas pagas pela população, os custos compartilhados entre municípios nos consórcios e, fundamentalmente, o princípio do poluidor-pagador. Grandes geradores como indústrias são responsáveis por bancar o destino do seu próprio lixo. Isso nos leva ao ponto final e talvez o mais importante de todos. Este sistema só funciona com o envolvimento da sociedade inteira. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece este conceito fundamental, a responsabilidade compartilhada. Não é só do governo. A citação deixa claro que é uma cadeia de responsabilidades que envolve desde quem produz até quem consome. Então, o papel de cada um fica bem definido. Os governos criam as condições. As empresas se responsabilizam por seus produtos. E a população tem um papel crucial de reduzir o consumo e separar corretamente os resíduos em casa. E com esta reflexão, a gente encerra esta análise. A transição dos lixões para um sistema de gestão moderno não é apenas uma obrigação da lei ou um projeto de engenharia. É uma mudança cultural que começa com a pergunta que a gente vê aqui. Pensar sobre o nosso papel nesse ciclo é o primeiro passo para transformar o lixo em um recurso e construir um futuro mais sustentável.